Olá, pessoal. Bom, bem-vindo todos, né? Mais um dia de Fórum de Marketing de Influência Digital. Hoje a gente vai falar de um tema que, além da pandemia, tomou conta aí dos noticiários esse ano, que foi o movimento Black Lives Matter, né? Em tradução livre, Vidas Negras Importam. E especificamente o que as marcas têm a ver com isso, né? Eu acho que esse é um ponto. Só para retomar, colocar todo mundo um pouco na mesma página, o movimento, na verdade, nasceu em 2013, com 3 ativistas negras nos Estados Unidos, mas foi em fevereiro desse ano que acabou tomando aí uma dimensão importante mais global, né? Tem um professor de sociologia da Universidade da Carolina do Norte que fala que é, sem dúvida, o maior movimento em alcance geográfico e em abrangência aí, de impacto, né, da história dos Estados Unidos. Então, não é pouca coisa, né? E aí a gente vai falar um pouco de como as marcas se posicionaram em relação a isso. Acho que, num primeiro momento, teve um receio desse envolvimento inicial, mas depois muitas das grandes marcas, né, que eu acho que são sempre as que abrem esse caminho aí inicial de pegando carona nesse processo. E aí eu queria ouvir de vocês primeiro, apresentar aqui rapidamente as minhas colegas. Então, a Ignalda Cortes, falei certo, Cortes? Ela é CEO da Cortes, que é uma agência que faz agenciamento especializado aí para influenciadores negros, né? E a Mafone Odara, que é gerente do Instituto Avon. Então, as duas aí têm lugar de fala, eu estou aqui mais como mediadora desse processo, mas eu queria ouvir o que vocês consideram aí que as marcas têm como ficar fora dessa discussão? Né? Acho que jogar aí essa primeira pergunta e depois a gente vai esquentando. Quem começa? Fiquei aqui no para o ímpar. Tem como ficar fora dessa discussão? Acho que não tem como ninguém ficar fora dessa discussão, né? Quando a gente está falando de vidas negras importam, a gente está falando de uma sociedade que, se não for pela moral, pelo capital, ela está perdendo. Se nós tivermos esse cuidado com a população negra, que hoje representa, né, negros, que são considerados aí pretos e pardos, são 54% da população, segundo o IBGE. Se houver políticas públicas e uma sociedade mais atenta para o que aconteceu com a população negra na história desse país, nós teremos somente ganhos. Moral, porque uma sociedade plural, ela é mais criativa, ela tem condições de pensar em inovação, ela pode... a convivência entre pessoas diferentes é produtiva, é positiva. E capital, porque a economia cresce, né? A gente tem vários dados, o Instituto Mackenzie ele traz alguns dados quando a gente está falando de pessoas negras empregadas em cargos de liderança, aonde aí eu vou trazer até 2 recortes, né? No recorte feminino, se a gente fala de gênero, mulheres em cargos de poder trazem 25% a mais de lucro, e pessoas negras em cargos de poder trazem 35% a mais de lucro. Então, se a gente está falando de uma sociedade que vive, né, no sistema capitalista, nós estamos falando de perdas substanciais. E voltando agora para o lado moral, se nós estamos falando de uma sociedade que a maioria da população é negra, será que a gente precisa, de fato, falar que vidas negras importam? Se a gente está precisando falar sobre isso, é porque nós, hoje, estamos numa sociedade que é doente e está em tratamento. Então,
não somente as marcas podem, como devem, mas isso tem que permear toda a política da organização. Estruturalmente, a organização deve se enxergar nesse lugar de responsabilidade, né? Não é somente sobre a comunicação para fora, né? A gente está aqui com a Mafane do Instituto Avon. A Avon tem se pronunciado e posicionado, e, gente, estou falando aqui sem ter tantas relações com a Avon, né? Que nem teste tanto negócio com a Avon. Então, eu estou falando de um lugar em que eu percebo que algumas marcas já fazem esse movimento há algum tempo, há 5 anos, há 7 anos. Quer dizer, existe uma movimentação já há algum tempo. O que nós precisamos é acelerar esse processo. O hoje, a gente está atrasado, há 130 anos, assim. Esse processo que foi mal feito lá atrás, ele tem que ser corrigido, e já estamos em atraso. Então, se nós queremos, de fato, crescer como sociedade, é importante que todos se envolvam. Muito bom. Primeiro, agradecer, Fernanda e Ignalda. Tenho toda a minha admiração pelo trabalho pioneiro, que não é fácil, de você mostrar que as vidas negras importam, e mais do que isso, de mostrar a potência das vidas negras. Né? Influenciam, então, Ignalda, né? Importam e influenciam. Exatamente. Então, acho que o trabalho da Ignalda é isso, assim, abrir esse campo é muito poderoso, e essa mulher realmente é muito poderosa. Então, fico muito feliz de poder estar nesse painel junto com ela. E acho, eu vou pegar esse gancho que você trouxe, Ignalda, em relação à responsabilidade que as empresas têm. Quando as empresas começam a sua relação na sociedade, elas constroem o que a gente chama de contrato social. O contrato social nada mais é do que a sua forma de se relacionar com a sociedade. Quando a gente pensa sobre a influência, a gente tem que pensar qual é a responsabilidade que a gente tem. E nós, como marcas, temos uma responsabilidade de pensar qual é o país que a gente quer construir. E nesse país, como a Ignalda bem trouxe, o censo do IBGE de 2017 traz 56% da população negra. E até 2023, a projeção é que sejamos 70%. Então, a população brasileira é uma população negra. É sobre isso que a gente precisa falar. E a gente usa muitas vezes termos, por exemplo, a população que é minoritária. Não, a população que é minorizada, né? Sejam elas mulheres, sejam elas negros, pessoas com deficiência. Então, assim, existe um gap que é não só financeiro, mas com quem você está se relacionando. Se o nosso negócio é para todo mundo, ele tem que ter todo mundo, simples assim, né? E essa relação, ela só se estabelece nas transformações que precisam acontecer dentro, mas também na influência que a empresa precisa fazer fora, sejam com todo o seu ecossistema de stakeholders, né? Com seus fornecedores, com a população, com seus clientes. Então, essa relação, ela precisa ser uma relação que respeite quem são as pessoas. E essas pessoas é a nossa população brasileira. Portanto, a gente precisa construir a nossa influência, a gente precisa conversar com quem a gente quer vender. E se a gente quer vender para todo mundo, a gente precisa trazer todo mundo dentro dos nossos influenciadores, dentro dos nossos pequenos empreendedores, né? Então, como é que você cria, por exemplo, um fortalecimento do ecossistema do empreendedorismo, especialmente o empreendedorismo, como a Ignalda falou, empreendedorismo negro feminino, ou empreendedorismo feminino, né? As mulheres, elas estão aí na base da pirâmide, as mulheres negras ainda mais. Então, quando a gente fala sobre vidas negras importam, não é falar sobre as mazelas das vidas negras, é falar sobre as potências. E é esse o lugar que as marcas precisam ter. A possibilidade de amplificar essas vozes que sempre existiram, sempre aconteceram, sempre fizeram transformações, e está na hora da gente fazer com que o mais um dê 3. Maravilha. E só pegando uma fala aí da Ignalda, né, quando você fala que a gente está atrasado, eu estava pegando alguns dados para esse painel e é chocante, assim, a gente está em 2020, né? E apenas no início desse ano, somente 4 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos tinham negros em cargos de direção, né? Então, assim, se você pensar na representatividade feminina, por exemplo, isso é muito super, numa grande empresa americana, até
por estarem listadas em bolsa e tudo mais, isso já está bem mais equacionado, né? Então, assim, a gente está longe do que seria minimamente razoável, né? Assim, a gente tá, o gap é monstruoso, né? É gigante. E aí, em que medida, né, essa carona que algumas marcas pegaram é um ativismo de marca, é um marketear, ou vocês acham que, de fato, houve um acordar e as pessoas hoje estão correndo atrás e isso é positivo? Quer falar? Vai lá, Ignaldo. Nossa, as perguntas são propositivas e maravilhosas, Fernanda. Que bom, Ai, que bom. Muito, muito boa pergunta. Tenho que agradecer também a SECOM, ao Márcio, a Cristiane, que são guerreiros, que fazem esse evento todo ano, faça chuva, faça sol, com ou sem patrocinador. E isso, vamos chamar a atenção para uma instituição. E eu vou falar, gente, eu conheço há pouco tempo a SECOM, tá? Eu conheço talvez há 3 anos, mas é um trabalho muito sério e como persiste, né, esse trabalho sério, porque ele de fato acredita nisso. E eu fico muito feliz que este ano os painéis estejam trazendo mais pessoas negras. E essa conversa eu tive com o Márcio há 3 anos atrás. E desde então o nosso relacionamento se estreitou. E eu acho que é a partir disso vem a minha resposta, sabe, Fernanda? Existem alguns que estão no susto. Porque, assim, existem duas... Minha avó, Evangelina Maria de Jesus, lavadeira e contadora de história, de causos, ela falava assim, que a gente aprende ou pela dor ou pelo amor. Verdade. E aí, o que aconteceu, o que vem acontecendo? A conversa e o diálogo já existe há muito tempo. O movimento negro no Brasil, ele existe desde que a primeira pessoa negra adentrou, sequestrada neste país. E então as pessoas estão fazendo a emancipação negra, ela já vem sendo construída por pessoas negras há décadas. E esse diálogo também vem sendo aberto há décadas. E quando eu falo de diálogo, é porque a gente estava nesse lugar do amor. O que aconteceu agora é que tomou-se um susto. E aí tem alguns dados também do Instituto Locomotiva que traz um dado de consumo, que a Mafane falou agora há pouco, que 75% das pessoas elas não se veem representadas pelas marcas. E 84% que, se não se vê, não compra. Nós temos uma população que consome, me corrija se eu estiver equivocada, Mafane, 1,6 trilhões ano. Eu estou falando de 1,8. Agora, 1,8. Então, nós temos 1,8 trilhões ano. Quem não estiver olhando para todas essas informações está perdendo, e isso vai começar a doer. Por quê? Iniciativas internacionais já se ligaram no mercado aquecido que nós temos no nosso país, e nessa população que tanto consome. Então, se nacionalmente nós não fizermos, nós teremos uma invasão internacional, inclusive em busca de talentos negros. Então, assim, essa invasão ela vai vir buscando pessoas negras para trabalhar, o mercado de trabalho ficará cada vez mais aquecido e vai vir com esse recorte, porque também entende a lucratividade que é trabalhar com essas pessoas, e não somente nos cargos operacionais, nos cargos de decisão. E haverá também um movimento de produtos e serviços dedicados e voltados para essa população. Haja visto alguns escândalos que nós tivemos aqui essa última semana, falando de uma instituição financeira que uma diretora se pronuncia dizendo que é nivelar por baixo, trazer pessoas negras para cargos de direção. Não desmereço o talento da profissional que está ocupando esse cargo, mas
questiono a sua informação quanto ao mercado, porque o Instituto Mackenzie é um instituto reconhecido internacionalmente, ele traz dados falando que pessoas negras, de fato, trazem resultado. Então, o que eu acredito é que há, sim, uma questão de oportunismo e há a oportunidade. Só que aqui fora também existe um consumidor cada vez mais atento e cada vez mais pesquisador. Então, se você estiver comunicando algo que não esteja, de fato, coerente com o que você tem estruturalmente dentro da sua organização, vai ficar pior, né? Isso vai ser trazido à tona e vai trazer uma grande incoerência, conflito de imagem. Então, eu acredito, sendo oportunismo ou não, Fernanda, existe um avanço. Sinceramente, eu quero esse movimento. Quem tem que se atentar para esse oportunismo, né, se ele está sendo incoerente com os valores da empresa, ou com o que a empresa tem feito até hoje, são os dirigentes. E, para mim, está tudo ótimo. Havendo conflito ou não, está ótimo, porque ainda assim é um movimento de emancipação. Então, obviamente que a gente fica questionando essa postura, mas isso não sou só eu mais que faço. Nós temos uma população negra e não negra muito atenta, porque existem pessoas não negras que também estão fazendo parte desse movimento, que também querem a equidade racial, porque a gente tem que falar também das grandes pontes. Existem pessoas fazendo pontes, outras muros, e aí a única coisa que eu percebo é que não haverá mais tanto ânimos contidos. Quem estiver afim do muro, ele vai ser derrubado. Ele vai ser derrubado. E vai ser derrubado tanto por pessoas negras como por pessoas não negras, porque já se faz tarde essa possibilidade de termos uma sociedade né, com equidade racial, equidade de gênero, enfim. Então, acho que existe, mas eu avalio que até o oportunismo está ótimo, porque vai ser deflagrado com a incoerência e vai gerar conflito e vai ter que se refazer. Então, está tudo certo. E eu devo registrar também, Mafone Odara, a minha grande admiração por essa moça que não é há 2, 3 anos que vem trabalhando com isso, acho que trabalha com isso desde que nasceu, trabalha com essa emancipação, né? Porque é isso, a história... A Mafone já vem de uma geração de ativistas. E outra pergunta que você fez, Fê, eu não acho que as empresas são ativistas. As empresas, elas estão num movimento coerente com o mercado consumidor. Agora, as pessoas que estão por trás das empresas, muitas delas estão construindo um legado, sabe? Querem fazer a diferença, querem contar uma nova história para os seus filhos, para os seus descendentes. Então, eu acredito que existem, sim, pessoas muito bem intencionadas e pessoas negras também que querem construir junto, que podem fazer a diferença nesse futuro próximo. É o que eu acredito e é o que eu preciso acreditar para continuar no meu trabalho. Porque se eu pensar que vai ser diferente, eu posso me frustrar. Então, eu persigo, de fato, esse lugar que é possível nós acelerarmos essa curva de aprendizado. E lembrando que essa curva de aprendizado poupará vidas, né? Trará mais educação ao nosso país. Então, a gente está falando de vidas negras que importam, e importam não só quando morrem, importam ainda vivas. E eu quero muito que o mercado enxergue essas potências vivas. Essas pessoas estão aí, não é uma, nem duas. Não existe só uma Mafone, aliás, uma Mafone, acho que deve ter poucas, conheço mais uma. Mas, assim, Mafones, Eguinaldas, pessoas com essa intenção, Fernandas, existem, se entende? Então, é só a gente entender esse processo como um processo importante para que
a gente tem um futuro diferente para quem vem depois de nós. Muito bom. Eu queria pegar 2 pontos que a Ignalda trouxe, falando como empresa. Porque é isso, né? A Ignalda, ela faz essa provocação para as empresas e eu sou quem está do outro lado para receber as provocações a partir da sua pergunta. Porque é isso que a Ignalda falou. Vai ser pelo amor ou pela dor e vão existir as duas coisas como sempre existiram. A grande diferença é que a pandemia, ela acelerou alguns processos de transformação necessários para o país, então ela não trouxe nada novo, e um desses processos é entender que nós vivemos num país que é desigual e que essa desigualdade não é mais aceita, não é mais tolerada. Se você não aprender mais nada, né, se as pessoas não aprenderem mais nada com relação à pandemia, vai ser sobre coerência, a única coisa que vai ficar. Porque a incoerência ela já não era aceita antes, mas durante a pandemia isso se intensificou. Então, qual é o grande movimento que as empresas vêm fazendo? Algumas já vêm de um caminho que é ir tentando construir processos que sejam sólidos. E a grande questão é que essas empresas que vão tentar fazer esse caminho pelo oportunismo, elas não só vão ser rapidamente descobertas, como elas vão sofrer um backlash muito grande. Então, isso fica muito evidente. E tem 3 grandes áreas muito importantes que precisam ser cuidadas dentro das empresas. E que é exatamente isso que a Ignalda trouxe do lado de fora, que eu falo, bom, como é que a gente, dentro das empresas, tem construído e olhado para isso? A primeira questão tem a ver com a representatividade. Não é sobre diversidade, é sobre representatividade. Nós, na Avon, queremos uma Avon tão diversa quanto o Brasil, o que significa ter 55% em todos os nossos níveis hierárquicos. É sobre isso que a gente precisa falar, não é sobre ter uma Mafane, é sobre ter nos cargos de direção. Por quê? Porque quando você tem pontos de vistas que são diversos, você entende também os pontos cegos do outro. Então, não é sobre uma pessoa. E por que é muito importante você ter uma representatividade? Porque é isso que ajuda a gente a entender quais são os movimentos que acontecem. Quando a gente fala sobre ter um negócio que é para todo mundo, é você conseguir ouvir de fato todas essas pessoas. E essa possibilidade te ajuda a ir muito mais longe, aí se você leva a régua por cima, não por baixo. Essa é a questão. O segundo ponto tem a ver com como é que você constrói coerência. Primeiro, com consistência. Não é de hoje para amanhã, não é um processo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente está falando sobre uma mudança cultural, sobre um processo histórico que não é à toa que colocou determinados grupos em determinados lugares. A gente está falando sobre como a gente muda os modelos mentais, sobre onde negros, mulheres, pessoas com deficiência são vistas na nossa sociedade, né? População LGBT, existe um estereótipo e esse estereótipo constrói o que a gente chama de tetos de vidro. Então, está na hora da gente quebrar isso. Como é que você quebra isso? Com uma comunicação dentro e fora, que ajude a construir uma cultura que, de fato, é uma cultura respeitosa. Porque o que acontece com muitas empresas? Elas até atraem negros, só que elas não conseguem manter esses negros. Por quê? Porque a cultura é tão violenta, porque a violência ela acontece, as empresas elas são microcosmos da sociedade. Então, você precisa ter um processo que, de fato, seja respeitoso e acolha as diferenças das pessoas, porque é óbvio que é mais fácil. Eu costumo dizer que quando você vive entre os seus iguais, você vive a vida. Quando você vive entre os diferentes, você vive o universo. É sobre a gente viver o universo, é sobre a gente entender que a gente vive e a nossa construção, ela faz parte de um sistema que é muito maior do que a gente. Nós somos uma engrenagem. Nós acabamos há 2, 3 meses atrás, de anunciar o nosso compromisso com a vida. Cada vida importa dentro do grupo Naturicô. E essa transformação significa que o ecossistema precisa funcionar para todas as pessoas. E por último, né, então tem esse segundo, que é como você constrói essa comunicação, esse cuidado, com quem você fala, quem são, né? Quando a Ignalda fala sobre os nossos consumidores, quem são essas pessoas, o que elas querem, como é que a gente se relaciona bem. E, por último, entendendo que nós somos um ecossistema, qual é a relação que a gente estabelece com a sociedade, qual é o compromisso que a gente tem com a sociedade. Então, esses 3 pilares, eles precisam funcionar e serem trabalhados ao mesmo tempo dentro das companhias. Então, sim, existe o oportunismo, mas como a Ignalda bem colocou, toda grande crise, ela também gera uma grande oportunidade de transformar. Então, assim, a gente tem 2 caminhos para as empresas hoje.
ou elas se alinham a um projeto de país onde todo mundo importa, ou elas vão morrer. Porque não tem um caminho de, não, eu não vou me alinhar. E eu vivi num país em guerra, né, com os meus pais, quando eu era pequena. E uma das coisas que você aprende quando você está num país em guerra é de que você depende da outra pessoa para sobreviver. Nós estamos no meio de uma guerra com um inimigo que é invisível, que é, né, o vírus, e nós estamos no meio de uma guerra de pensar que sociedade a gente está querendo construir, que projeto de país. E é sobre esse lugar, esse compromisso, esse contrato que precisam acontecer e precisam se transformar. Muito legal, e vocês duas tocaram em alguns pontos que eu queria pedir para ser o pensamento aí final, 2 minutinhos cada uma. Qual que é o papel, né, das empresas hoje para ajudar a fomentar essa inclusão, né, essa ponte, né? A gente está vivendo uma pandemia onde a cultura do cancelamento, o radicalismo de opiniões, o não ouvir o outro é cada vez mais cultivado, né? De que maneira as empresas podem, né, e os times de comunicação têm um papel fundamental nisso, contribuir na construção dessas pontes, né? Que óbvio que a integração aí de pontos de vistas e da inclusão acabam melhorando, né? Mas eu queria ouvir de vocês. Quem vai? Mafoane, começa para ser diferente dessa vez. Tá bom. Bom, é o seguinte, o que eu acho que, assim, não é o que eu acho, é o que a gente precisa fazer, né? As empresas, elas não estão fora de toda essa transformação que está acontecendo, e elas têm uma responsabilidade pelo tamanho da influência que elas têm no processo como um todo. Seja na questão comunicacional, seja na questão do produto que você vende, seja de como você se comporta e de qual é o projeto de novo, né? Como que você quer contribuir para esse projeto que cabe todo mundo. Então, eu entendo que as empresas precisam ser exemplos de representatividade e diversidade para que, de fato, elas consigam ser coerentes com o que a gente está dizendo, que se é um negócio para todo mundo, ele precisa ser todo mundo. Acho que a primeira coisa é estabelecer um processo de coerência, porque você não consegue dizer para o outro fazer se você não consegue ser o exemplo. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é você construir um processo que seja, de fato, 360 para ajudar a mudar a cultura. A cultura brasileira, ela precisa ser uma cultura que, de fato, é inclusiva. Não significa você apresentar as pessoas, significa você, de fato, contribuir para o desenvolvimento de todos os grupos que fazem parte da nossa sociedade. E isso significa você ajudar os consumidores a se verem representados e se verem respeitados no seu produto, naquilo que você está querendo, que tipo de contrato você está estabelecendo com essa população. Isso tem a ver com comunicação, e isso também tem a ver com relacionamento que é um relacionamento respeitoso. E o terceiro é a contribuição que você pode dar. Todas as empresas, elas têm uma responsabilidade social. E a responsabilidade social não tem a ver com aquele dinheirinho que você separa. Então, assim, eu faço mal para o planeta, mas aí eu separo um dinheirinho para dizer que eu sou bom. Não, não é sobre isso. É sobre você entender que a responsabilidade social, ela está no propósito. Ela está na forma com que a sociedade e a empresa, especialmente, se relaciona. Se relaciona com o meio ambiente, se relaciona com os modelos econômicos, de forma que esses modelos econômicos gerem processos de riqueza e não de maiores desigualdades, e no processo social, entendendo que a sociedade precisa se transformar numa sociedade que, de fato, é respeitosa, justa, coerente, segura para todas as pessoas. Então, eu entendo que tem esses 3 grandes passos que as empresas precisam dar. E já deixo aqui o meu agradecimento, dizer, Ignalda, amo você sabe disso, sou muito sua fã, obrigada, Fernanda, pela mediação, obrigada, Márcio e Secom, pelo convite, a gente segue junto, porque, como eu disse, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e é uma maratona que a gente vai junto. A gente vai errar? Vai, porque faz parte do acerto errar. E tudo bem, é só a gente errar e rapidamente se transformar. Isso é um papel que a gente precisa ter, acelerar as transformações.
Ai, gente, a Mafuane falou tudo e mais um pouco. Eu acho que eu acrescento aos 3 pontos que ela trouxe que não existe transformação sem incômodo. Não existe transformação sem tiquinho de dor. O que a gente acaba fazendo é amenizando de alguma forma, mas se preparem, organizações e sociedade, porque o processo de transformação, principalmente quando a gente está falando de acerto e erro, a gente está falando que em alguns momentos pessoas, né? Porque o que está por trás de uma organização? Pessoas que querem acertar. Então, cada vez mais é importante entender quais times estão fazendo parte desse processo de transformação e decidindo isso. Não há como fazer isso sozinho. É importante incluir pessoas negras neste processo decisório. Então, se acostumar com ter pessoas negras em cargos estratégicos é um passo primordial. Isso vai causar incômodo. A gente haja visto, vou falar uma outra marca aqui que foi fenomenal enfim, né, marcas que precedem algo, elas normalmente sofrem, né, um pouco. E a gente teve a Avon há 3 anos atrás com um vídeo institucional falando "Não sou princesa", se não me engano, e foi uma grande crise, mas eles estavam esperando, eles estavam preparados para isso. E aí a gente teve Magalu com esse processo seletivo que puxou um bondão. Se tinham empresas que estavam pensando em processos seletivos que trouxessem essa equidade, e não deixou tão claro como o Magalu fez, né? Porque foi isso que eles fizeram, a comunicação deles foi direta. E essa coragem, ela tem um preço. E esse preço é calculável. Então, existe uma perda, assim como vai existir um ganho futuro. Então, empresas com pensamento estratégico, elas já estão de olho em tudo isso. Então, eu acho que eu fecho essa conversa em dizer que a gente está falando de um processo que é pluri. Todos estão incluídos. Não existe uma exclusão nesse processo. Existiu. E o que todas as empresas estão buscando é a inclusão. Então, quando a gente está falando de pluriversalidade, a gente está falando de uma sociedade mais rica. Porém, tudo isso que eu estou falando de bom vai passar por um processo doloroso. E não dá para a gente romantizar isso, porque quando a gente está falando de um processo educacional e estrutural que há mais de um século perdura nesse país, nós estamos dizendo que muitas cabeças vão ficar mexidas, muitos ânimos muitas pessoas não vão nem saber qualificar os sentimentos, né? O que está afetando, o que ela está sentindo, se o que ela está sentindo é racismo. Entenda, é racismo. Antes que você tenha, é racismo, e você está nesse país, você cresceu nesse país, então não há como você ser diferente, mas há como você buscar essa diferença a partir da educação. Então, acho que as empresas têm uma oportunidade de construir um novo legado neste momento da história deste país. Então, a gente tem aí, vai causar dor, sim. Essa dor vai trazer uma transformação lucrativa e positiva e um olhar pluriversal. E, em terceiro lugar, eu acredito muito que todo esse processo ele pode fazer com que pessoas hoje, pessoas da nossa contemporaneidade, independente da idade, que estão dentro das organizações, construam mais do que uma história, mas um seu legado. Maravilha. Acho que a gente até passou um pouquinho do nosso tempo. Obrigada aí pela contribuição de vocês, maravilhosa, não poderia ser diferente. Vou só agradecer também o Márcio, a Secom, né, e parabenizar pela iniciativa do Influent Minds. E obrigada mais uma vez, Ignalda Cortes, da Cortes Comunicação, e a Mafuane, do Instituto Avon, Mafuane Odara. Muito obrigada. Beijo. Até a próxima. Até mais. Amo vocês. Obrigada.